Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Louvamos ao nosso Deus por mais esse momento. O culto no lar é algo muito significativo para a vida de todos nós. É o alimento que Deus nos concede através da sua palavra. É o momento de nós adorarmos, de nós glorificarmos o Senhor. Por isso, reúna sua família agora e vamos ao nosso culto no lar. Vamos fazer inicialmente uma oração. Pai querido, nós louvamos o teu nome e te bendizemos por esse momento. E ao mesmo tempo lembramos dos nossos amados que estão adoentados pela Covid-19. Que a boa mão do Senhor esteja sobre o nosso irmão Alex, sobre a Cibele, sobre o seu esposo, sobre todos, Pai, que necessitam da graça curadora do Senhor. Abençoa-os, Pai, livra-os deste momento tão delicado da existência deles. Pedimos a bênção do Senhor sobre todos e agora nos abençoe neste momento de culto para a glória do teu nome. Amém. Vamos, neste momento, louvarmos e adorarmos a Deus através de um cântico. Louve ao Senhor. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim. Pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar
Amados, hoje eu gostaria de trabalhar um versículo que me falou essa semana ao coração e que tenho certeza que a maioria de vocês já conhece. Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos falar com o Senhor. Pai, fala aos nossos corações, nos abençoe, nutra a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma verdade que todos nós passamos por momentos difíceis e momentos bons, como alguns dos amados estão passando neste momento por um momento não muito agradável, estão vivendo uma fase difícil devido a esse coronavírus. Existem esses momentos difíceis e existem os momentos melhores, que a gente ou recebeu um aumento de salário, ou fizemos aniversário, ou alguma coisa boa nos aconteceu. São dois tipos de momentos que nós vivemos nessa existência. E esse versículo que nós acabamos de ler, ele nos coloca uma verdade interessantíssima a respeito dos fatos negativos e a respeito dos fatos positivos para as nossas vidas. O texto diz assim: sabemos que, veja, Paulo está dizendo que havia esse conhecimento na vida dos amados. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe que ele coloca duas coisas aqui muito importantes para que todas as coisas, sejam os fatos negativos como os positivos, cooperarem para o nosso bem. Primeiro, ele nos diz assim: os que amam a Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem da pessoa que ama ao Senhor. Quando nós pensamos neste fato de amar a Deus, nos traz alguma coisa que está por trás desse amor. Como, por exemplo, se você ama a Deus, é porque você encontrou alguém de grande valor para a sua vida. Neste caso, Deus. Você encontrou alguém que também corresponda ao seu amor. Porque é difícil alguém amar sem ser amado. E é tão bom a gente amar alguém que nos ama. Então, nós encontramos um Deus que nos ama acima de tudo. Deus nos ama acima dos nossos defeitos. Deus nos ama em todo o tempo. A Bíblia mesmo diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira muito grande e absoluta, ao ponto que o amor de Deus nos trouxe um grande presente: Jesus Cristo. E nós passamos a amar profundamente a Deus quando nós observamos esse amor maravilhoso. Amor que dá o seu Filho, e esse Filho que vem à Terra se importa conosco. Esse Filho toma o nosso lugar de castigo, morre por nós, paga o preço das nossas dívidas e nos liberta dessas dívidas, e além disto nos traz um relacionamento com Ele, com o Pai. Um relacionamento com o Pai de filhos e um relacionamento para com Ele de amigos, irmãos. Quando nós observamos o grande tesouro que Deus nos deu em Cristo Jesus, é claro que a gente deve amá-lo e amá-lo profundamente. Então, quando esse texto fala os que amam a Deus, isso envolve o reconhecimento que nós temos de todas as dádivas de Deus.
Isso envolve você reconhecer a obra da redenção em Cristo Jesus. Isso envolve que você descobriu que Deus, como eu falei, é o maior de todos os tesouros para as nossas vidas. É nesse sentido que Deus está falando. Aqueles que o amam. E em segundo lugar, ele diz aqui, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na vida daqueles que chama. Se Deus te chamou, se você teve uma experiência com Cristo Jesus, é porque existe um propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus foi salvador. Em Cristo, Deus te salvou. Esse é um propósito eterno, de torná-lo filho ou filha de Deus, de torná-lo um cidadão dos céus ou uma cidadã dos céus. Este é o grande propósito de Deus. Mas esse propósito de Deus não vai só relacionado à sua salvação, mas relacionado às coisas que vão suceder através da sua vida, para que através de você o nome de Deus seja glorificado. E é interessante entendermos essa parte, que nós somos chamados com propósito. Deus não te escolheu meramente para te dar a salvação e dizer, ok, fica aí, depois a gente vai concluir a sua salvação. Não. Durante todo o tempo que você estiver nessa terra, Deus tem propósitos para você. E propósitos através de tudo. E especialmente para que você manifeste aquilo que aconteceu em você para outras pessoas. Assim, quando nós entendemos essas duas coisas, amar a Deus e que nós fomos chamados com propósito, aí sim é que entra esta parte inicial desse texto que nos diz: sabemos que, se eu amo a Deus, se Deus tem um propósito na minha vida, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. É interessante que a Bíblia NIV, uma versão inglesa, diz assim, e nós sabemos que todas as coisas Deus trabalha. É interessante o que ele diz, Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Observe que ele diz todas as coisas, Deus trabalha. Deus vai trabalhar através de todas as coisas que nos sucedem para o nosso bem. E é uma grande verdade isso. Vamos pensar, geralmente a gente só pensa nas coisas boas, nas coisas negativas que já aconteceram nas nossas vidas, ou pensar na minha vida. Quando eu estava no início do meu ministério, minha mãe morreu. Quando eu fui para o Canadá, meu pai morreu. Isso talvez uma diferença de 5 anos por aí, a morte de um e a morte do outro. Minha mãe, vamos dizer, foi um dos alicerces da minha vida, de motivação, de apoio, de amor, de N coisas, até mesmo a minha ida para o seminário no sentido de sustentação, foi minha mãe que me sustentou. Então ela foi uma pessoa muito significativa em toda a minha vida de cuidados, porque eu era o filho que mais adoecia, de N coisas, foi a minha mãe. E a minha mãe faleceu. E veja, uma coisa negativa sucede na minha vida, e depois, mais tarde, quando eu estava no Canadá, meu pai também falece. Quando nós pensamos assim, só no aspecto negativo, a gente fala, poxa, o que isso cooperou na minha vida? Perdi meu pai e minha mãe. Mas quando nós estamos debaixo das mãos de Deus, Deus vai trabalhar para que isso coopere para o meu bem. Poxa, a morte do meu pai e da minha mãe coopera para o meu bem? Quando nós olhamos sentimentalmente, não, porque é uma perda que nós tivemos.
Mas as outras coisas que nos advêm desse fato vai cooperar para o nosso bem. Quando a minha mãe faleceu, eu peguei uma parte da herança. E o meu propósito, quando eu peguei, eu coloquei no meu coração, aquilo que eu recebi da minha mãe eu vou multiplicar. E por causa desse pensamento que eu tive, né, eu construí algumas coisas onde hoje eu moro, construí lojas, construí salas, e eu fui o peão, eu fui o pedreiro, eu fui o carpinteiro, eu fui o engenheiro, eu fui N coisas, para que pudesse produzir e ter os bens que hoje eu tenho, partes dele. Então, de uma certa maneira, a morte da minha mãe, né, com a graça de Deus, me impulsionou para que eu pudesse fazer alguma coisa. E não é só isso, não é só na questão material, na questão de lutar, na questão de amar, na questão de N outras coisas. Quando você só olha o negativo, você não entende. E é por isso que a palavra do Senhor diz que Deus vai trabalhar, mesmo nas coisas mais difíceis que você estiver passando, para o seu bem. De uma certa maneira, olhando dentro desse ângulo, sem sombra de dúvida, a morte dos meus pais foram difíceis, mas cooperaram para a formação do meu caráter, cooperaram para a minha disposição de eu ser mais lutador. É por isso que nós vemos que Deus não nos deixa só nesses momentos difíceis. Saiba disso, se você pegar a Covid-19, Deus vai trabalhar, como diz aqui, Ele vai cooperar conjuntamente para que aquilo que você estiver passando possa trazer algum benefício para você. Tá ok? Entenda isso, isso é muito importante. E lembre-se de uma coisa, você que ama Deus e que foi chamado segundo o propósito de Deus, receberá a bênção da atuação de Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, daqueles que se encontraram contigo, daqueles que entenderam o seu amor, daqueles que vivem com Cristo Jesus, porque o Senhor o chamou, Senhor Deus, para que realmente eles pudessem viver esta graça absoluta do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou e nos chamou com um propósito, o propósito da glorificação do Teu nome. Abençoe a vida de todos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Tenha uma excelente noite ou dia. Um grande abraço.